Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E a nossa saga de Jogos Olímpicos está longe de terminar. Está mais próximo do fim? Sim, mas ainda temos algumas histórias para contar. Para se ter uma noção, chegamos ao ano de 1988. Isso quer dizer que é um ano antes do meu nascimento. Logo, rapaz, falta pouco, hein? Falta pouco numa história centenária, mas ainda falta. Temos histórias para contar e muita história bacana. E nessa edição, que foi realizada lá na Coreia do Sul, em Seul, teve o retorno de todas as delegações, ou quase todas as delegações, para dentro de uma mesma edição dos Jogos. Também teve várias quebras de recordes, muita coisa bacana, outras nem tanto. Mas as histórias estão aí para isso. A gente vê o que foi bom, o que foi ruim e aprender com ambas. Só que antes de entrar exatamente na história, tem aqueles pedidos básicos que eu amo fazer e você já está cansado de ouvir. O primeiro deles é aquela curtida básica. Vai lá, vai na mãozinha, clica nela, curtiu, show de bola, já ajudou muito o canal. A outra ajuda que você pode fazer é aquele comentário maroto. Escreve lá o que você está achando do canal, escreve o que você está achando do vídeo e, é claro, aquela hashtag no final é muito importante. E, se ainda não se inscreveu, se inscreva. Vai naquele retângulozinho vermelho escrito inscreva-se, clica nele, aciona o sininho para ser notificado quando novos vídeos estiverem por aqui. Então, galerinha, chega de mais delongas, temos histórias para contar, Seul 1988 nos espera, então entremos em nossa máquina do tempo, afivelemos os nossos cintos e partiu, partiu, Seul! Vamos voltar, claro, ao início, como é que foi todo o processo de candidatura. No caso de Seul, especificamente, da Coreia do Sul, houve dois eventos super importantes que, digamos, deram um pontapé para que a cidade fosse uma candidata. O primeiro deles aconteceu no ano de 1978, que foi o Mundial de Tiro Esportivo. No ano seguinte, ganhou uma força ainda maior quando o país recebeu o Mundial de Basquete Feminino. E com o povo da Coreia super empolgado com essas duas competições, com o esporte em si, facilitou muito a ideia de se candidatar. Outro fator aqui foi a questão da Coreia dentro da Guerra Fria. Depois de dois Jogos Olímpicos com boicotes fortes por conta aí da Guerra Fria, a Coreia, digamos que tinha uma posição meio neutra, que facilitaria para que ambos os lados entrassem novamente para os Jogos e disputassem juntos as competições. A cidade de Seul anunciou essa candidatura já no finalzinho do ano de 1979. Só que 18 dias depois desse anúncio, o seu presidente foi assassinado. Pois é, duro, né? Por conta disso, a ideia de se candidatar foi meio que suspensa. E ficou aquela dúvida pairando no ar. Como é que vamos fazer? Só que no ano seguinte, a candidatura foi ratificada e eles estiveram lá disputando esta posição como sede dos Jogos Olímpicos. Junto com o Seul, estiveram aí disputando esses Jogos Olímpicos a cidade de Melbourne, na Austrália, Atenas, na Grécia e Nagoya, no Japão. Durante o processo de candidatura, até o dia da apresentação final, acabou que Atenas e Melbourne desistiram de suas candidaturas. Então, na 84ª reunião do COI, foram feitas as votações para decidir qual seria a cidade sede dos Jogos de 88. Ao final da votação, Seul recebeu 52 votos, enquanto Nagoya ficou com apenas 27. Resultado, Seul, sede dos Jogos Olímpicos de 88, Coreia recebendo pela primeira vez os Jogos. Bom, galera, depois, é claro, de ter sido eleita, faz aquela muvuquinha básica para definir logo o comitê organizador.
Então chama lá a galerinha, monta tudo e depois disso tudo tá na hora do din-din. E digamos que os coreanos foram bem neste quesito. Eles conseguiram arrecadar 747,7 bilhões de wons. Claro que a fonte desse dinheiro, desta renda, foi basicamente as mesmas de edições anteriores. No caso, a loteria esportiva, a venda de moedas comemorativas dos jogos também ajudou bastante e, é claro, os direitos de transmissão das competições. As TVs do mundo inteiro querendo pagar para transmitir, vai dar bom, né? E aí você pensa, se tem gente querendo transmitir, então vai ter gente querendo mostrar sua marca, né? Pois é. Com isso, vários patrocinadores demonstraram interesse em dar dinheirinho para os jogos aí, dar uma investida. Muitos patrocinadores chegaram e deixaram a mais 100 bilhões de wons. O que também ajudou muito foi um outro exemplo seguido de Los Angeles. Como já vinha tendo competições internacionais uma atrás da outra na cidade de Seul, muita coisa foi mantida, principalmente dos jogos de 1986, os jogos asiáticos. E é claro que para fazer uma boa divulgação é necessário ter um bom material. Então, Seul investiu pesado na logo dos jogos e também foi feito um cartaz com a tecnologia de ponta que tinha na época, que era o início, digamos assim, da computação gráfica. Os Jogos Olímpicos de Seul, a 24ª edição, teve sua abertura no dia 17 de setembro de 1988. Estádio Olímpico de Seul lotado, com público, todo mundo super empolgado para ver aquela cerimônia que, digamos assim, teve dois pontos extremos. O primeiro deles foi a entrada da tocha olímpica nas mãos de Song Kyu-chang. Este coreano, ele foi campeão olímpico em 1936. Só que ele não estava representando a Coreia, ele estava representando o Japão. Pois é, gente, eu acho que eu contei essa história para vocês lá, lembra? É o seguinte, o Japão tinha invadido a Coreia, então a Coreia pertencia, assim, o território era japonês. E, depois de muitos anos, né, ele conseguiu entrar no Estádio Olímpico carregando a tocha, representando realmente o seu país. Porém, ela foi seguida de uma cena não muito boa. Até Seul, 1988, eram libertados várias pombas brancas representando a paz, né? E nesses jogos, as pombas foram liberadas, como de costume. Só que aí elas foram pousar exatamente na pira olímpica. E aí, na hora de acender a pira olímpica, muitos pombinhos morreram incinerados. Gente, muitos pombos morreram carbonizados ali nas chamas do fogo olímpico. Não ficou bem. Tanto é que depois disso as pombas foram proibidas nas aberturas dos jogos. Mas aí, voltando exatamente para os jogos, foram mais de 8 mil atletas que disputaram esses jogos, representando uma centena de países. Foram disputados 23 esportes durante a competição. Para isso tudo, 32 locais de competições foram usados. Depois de 16 dias de competição, o quadro de medalhas foi para o lado comunista da Guerra Fria, basicamente. A União Soviética terminou em primeiro lugar, ela teve 55 medalhas de ouro e 132 no total. Em segundo lugar ficou a Alemanha Oriental, com 37 de ouro e 102 medalhas no total. Em terceiro ficou os Estados Unidos, com 36 de ouro, ali bem pertinho da Alemanha Oriental, e 94 medalhas no total. Os jogos se encerraram no dia 2 de outubro de 1988, novamente no Estádio Olímpico, que acompanhou várias histórias super bacanas, outras nem tanto, a gente vai ver, desses jogos super marcantes que muitos desconfiavam de como seria, né? A Coreia, primeira vez sediando esses jogos,
com a economia talvez nem lá tão boa, mas foi um sucesso retumbante. Gente, o Brasil novamente foi muito bem nesses jogos. O Brasil enviou para Seul 160 atletas. Desses, 127 homens e 33 mulheres, e eles disputaram 21 esportes. E neste caminho, o Brasil conquistou 6 medalhas no total. Foi uma medalha de ouro, 2 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze. Primeiro vamos começar com as medalhas de bronze. A primeira delas foi na classe Star na vela. A dupla brasileira terminou em terceiro lugar nessa classe, com Torben Grael e Nelson Falcão. Uma outra medalha de bronze do Brasil nesses jogos também foi na vela, só que dessa vez na classe Tornado, com outro Grael, dessa vez o Lars Grael, que tinha a companhia de Clínio Freitas. E para completar as medalhinhas de bronze, tivemos a medalha de Robson Caetano. Ele ficou em terceiro na prova dos 200 metros rasos. Finalmente o Brasil conquistou um grande resultado numa prova de velocidade nos Jogos Olímpicos. Passamos para as pratas. A primeira delas também foi no atletismo, na prova dos 800 metros. Joaquim Cruz chegava como um dos grandes favoritos para a prova, por ser até o atual campeão olímpico. Só que o grande rival dele, que foi a prata nos jogos anteriores, chegou com tudo e deu o troco. Sebastian Coe venceu a prova e Joaquim Cruz ficou em segundo lugar. A outra medalha de prata do Brasil foi no esporte coletivo, o futebol. O Brasil repetiu o feito dos jogos anteriores em Los Angeles, conquistando a medalha de prata. Aqui, o Brasil fez uma boa campanha, conseguiu avançar bem, porém, na final acabou sendo derrotado pela União Soviética. E o destaque aqui fica por alguns jogadores que o Brasil tinha nessa seleção. Destaque para Romário, Bebeto e Tafarel. E aí chegamos para a nossa medalhinha de ouro! Medalha de ouro para o Brasil. E o esporte foi o judô. Nosso medalhista foi Aurélio Miguel. Ele foi campeão olímpico na categoria de até 95 quilos. Na primeira luta, ele venceu um britânico, passou em seguida por um islandês, um italiano, um tcheco, até chegar à final para enfrentar o alemão Mark Meilin, que ele também venceu. Até porque se tivesse perdido, ia ser prata. E ele foi ouro. Então ele ganhou. Uhul! Vamos começar com uma mulher da natação top. Kirsten Otto, da Alemanha. Ela competiu em 6 provas. Ganhou as 6 provas. Ela teve 6 ouros, sendo que desses 6, 2 ela quebrou o recorde olímpico. Continuando na natação, falamos agora do americano Matt Biondi. Ele quase conseguiu o feito da Otto. Na realidade, um ele passou e o outro ele ficou atrás. Ele ficou atrás no número de ouros. Ele teve apenas 5, claro, comparado a ela que teve 6. Só que no total de medalhas, ele conseguiu 7. Então ele acabou batendo no total de medalhas. Saindo das piscinas, vamos para a ginástica. Vladimir Artemov conquistou 5 medalhas. Este russo da União Soviética conseguiu 3 ouros, uma prata e uma bronze. No feminino tivemos uma romena que faz jus de ser a sucessora de Nadia Comaneci. Daniela Silivas ganhou 6 medalhas no total, sendo 3 delas de ouro. E ela teve um 10 perfeito. E talvez aqui uma das histórias mais legais desses jogos, que foi com Greg Louganis. Este americano, Greg Louganis, disputou as provas dos saltos ornamentais. Ele ganhou as 2 medalhas de ouro onde competiu, tanto na plataforma quanto no trampolim. Só que para chegar lá, rapaz, foi complicado. Por quê? Logo nas semifinais do trampolim, que foi a primeira prova, ele bateu a cabeça no trampolim ao saltar, zerando a nota dele. Zerando.
o que seria basicamente uma desclassificação. Só que ele era tão bom, tão melhor do que os outros, que essa nota foi zerada e mesmo assim ele conseguiu a vaga na final. E na final ele foi o melhor da prova, conquistou o ouro, com aquele machucadinho na cabeça maroto. Foram 8.391 atletas que foram para os Jogos de Seul 1988. 6.197 eram homens e 2.194 mulheres. Eles disputaram 237 eventos de 23 esportes e 31 disciplinas. Ao todo, um recorde de 159 delegações estiveram presentes nesses Jogos. E é claro, outra coisa que ajudou muito a esses Jogos ter o maior número de delegações foi o fato de não ter boicote. Quase isso, teve boicote sim. E eu vou explicar qual foi. O que acontece? No meio aí da organização, Fidel Castro, presidente de Cuba, deu a sugestão que as Olimpíadas fossem compartilhadas, falando assim, colocando a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, e fazendo algumas exigências para que as duas pudessem fazer os jogos juntas. E depois, todas essas exigências, o COI só ofereceu algumas modalidades esportivas para a Coreia do Norte, o que exatamente não aconteceu. Então essas duas delegações não foram para Seul, Coreia do Norte e Cuba. E agora tá na hora de eu contar a historinha que vocês querem. Gente, prova dos 100 metros rasos de Seul. Expectativa, principal prova mais tradicional do atletismo. Estando presente o grande Carl Lewis, que havia nos jogos anteriores igualado o recorde de medalhas numa só edição de Jesse Owens. Ao lado dele tinha um canadense chamado Ben Johnson. E cara, olha o tamanho dele. Tá vendo? Tá vendo o tamanho desse Ben Johnson? É muito forte. Muito forte. Compara com os outros. Pois é. Os dois correram a prova e o Johnson ganhou. Beleza até aí, ganhou. A questão que dias depois foi encontrado no exame antidoping dele anabolizantes. Mais especificamente, estonozolol. Essa substância proibida, que aumenta a força do atleta, foi encontrada no exame antidoping de Ben Johnson e ele foi sumariamente desclassificado da prova e o ouro sobrou para o Carl Lewis. E para quem não sabe, Carl Lewis tem vídeo no canal. Então vai assistir, tá bom? É isso aí, gente. Mais um vídeo se encerrando. Especificamente de Seul. Teve momentos épicos, positivamente e negativamente. Começando com a abertura lá com o herói coreano que ganhou medalha pelo Japão, mas depois está lá representando seu país. Com os pombinhos morrendo, infelizmente, lá no acendimento da pira olímpica. Do incrível caso de doping de Ben Johnson, que estava na cara que ele estava tomando alguma coisa, se for comparar principalmente com os outros atletas. E grandes nomes aí que ganharam múltiplas medalhas, né? Na natação, no atletismo, na ginástica. Ou seja, muitas histórias bacanas para contar. E é claro, dos brasileiros também. A gente vê aí que nem sempre de vitórias se faz um grande atleta. Nesses jogos aí, Romário, Bebeto, Tafarel estiveram presentes nesses jogos e ficaram com a prata. Perderam para a União Soviética. Mas alguns anos depois veio a redenção com o primeiro lugar e a taça do mundo aí para o Brasil depois de 24 anos de jejum, né, desde a Copa de 70. Que vem a próxima, que vem a Barcelona, vem a Atlanta, vem a Sydney, vem a Atenas, vem a Pequim, Londres, Rio de Janeiro e Tóquio, né? Histórias maravilhosas para a gente contar e se alegrar com o esporte. Isso aí, galera, mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até aqui assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir esse vídeo,
clica na mãozinha até ela ficar azul. Ficou azul, já curtiu? Não se esqueça de comentar, coloca aqui o que você está achando do vídeo, o que você achou desse vídeo, o que você está achando do canal e, é claro, a hashtag que é CU1988 e Coitada das Pombas. São essas duas hashtags. CU1988 e Coitada das Pombas. E não se esqueça de se inscrever, viu, galera? Retângulo vermelho, clica lá, inscreveu, aciona o sininho, vai ficar sabendo quando novos vídeos estiverem por aqui. Claro que eu sempre falo, todo domingo, 10 horas da manhã. É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê por aí com muitos outros vídeos, beleza? Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.